Bora então, rapaziada, para as maiores notícias do futebol. Já deixa aquele like para ajudar o canal e bora lá! Let's play. Bora começar o vídeo de hoje, então, falando do Campeonato Espanhol. Tivemos ontem Barcelona contra Villarreal. O Villarreal tá bem na temporada, tá na parte de cima. Foi jogaço, mas o Barcelona venceu 2-0. Destaque pro Rafinha, fez essa jogadaça, sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e guardou o Rafinha, hein? Tá numa fase boa o Rafinha depois que voltou de lesão. O Lamine Yamal também deixou dele, metendo esse bico na bola e guardando 2-0 pra conta. O Barça continua na liderança do Espanhol e derruba o Villarreal um pouco mais abaixo, então, hein? O Real Madrid continua na briga, é o vice-colocado, e o Barça lidera, então, o Campeonato Espanhol com 46 pontos, seguido por 42 do Real Madrid. Copa do Brasil agora, tivemos ontem o jogo entre Vasco da Gama e a equipe do Corinthians no Maracanã, jogo de volta, o primeiro jogo todo mundo sabe, 0-0, o Vasco tinha a vantagem dessa partida por jogar em casa e se vencesse por 1-0 já levaria a taça, empate levaria para os pênaltis a partida, né? Mas não deu não, Yuri Alberto guardou primeiro, o Vasco até conseguiu o empate, mas não demorou muito, Mateuzinho fez jogadaça, passou para o Yuri Alberto que deu assistência aí pro Memphis Depay, empurrando pro gol. O Memphis Depay que foi muito criticado pelos comentaristas, torcedores do Corinthians, mas levantou a taça aí pelo timão, conseguiu vencer a Copa do Brasil, hein? E logo após o jogo, o Memphis Depay deu uma entrevista muito polêmica que tá viralizando aí nas redes sociais, detonando o Corinthians. Dá uma olhada. Look, my contract is still June. I need to talk with the club, what they want, what they think, because it's very important. We need to make some changes, you know. We need to do better. We didn't fight for the Brasileiro, and that's unfortunate. So we need to discuss some things because we need Corinthians on a high level. But now we won 2 titles, so this team, they know how to fight for titles. But to win Brasileiro, you need to be consistent. O Wesley é pretendido pelo Barcelona e Real Madrid. O Wesley tá numa excelente fase na Roma, metendo gol, jogando muita bola. O negócio com o Roma aconteceu faz pouco tempo, a gente sabe que o Roma vai ser muito difícil negociar com o Real ou com a equipe do Barça, porém, eles vão aguardar a Copa do Mundo, o Wesley deve ser convocado pelo Ancelotti, deve ir para a Copa e, lógico, vai valorizar o seu passe se a seleção brasileira fizer aí um excelente campeonato, uma excelente Copa do Mundo, o Wesley com certeza valoriza ainda mais, aí sim o Roma pode pensar numa negociação, é o que diz os jornais espanhóis e também jornais italianos, especialistas aí no Roma, né? Por enquanto, Real e Barça disputando lado a lado quem leva o Wesley. Etcheverry foi oferecido ao Flamengo, jogador do Manchester City, retornou após empréstimo e está fora dos planos de Pep Guardiola. Ele deve ser emprestado novamente. Caso o Flamengo não aceite essa negociação por empréstimo, ele deve ser oferecido ao Girona, que faz parte do grupo City, e deve disputar então o Campeonato Espanhol pelo Girona nesse meio de temporada agora, nessa janela, pode sofrer um empréstimo. Esse garoto aí foi considerado o novo Messi, já nova estrela pelo River, foi vendido muito cedo ainda, mais ou menos o que aconteceu com o Estevão aqui no Brasil, e chegou lá no City, mas não está sendo utilizado de maneira nenhuma, né? Então, cabe um empréstimo agora, pode ser que aconteça uma negociação com a equipe rubro-negra. Antes de continuar o vídeo, já diz o que você achou dessa notícia, o seu comentário é muito importante aqui pro canal, hein? E o Manchester corre atrás de 2 reforços e pode ser anunciado essa semana. Gallagher e Rúben Neves podem ser anunciados então pelo Manchester. Os dois aí são 2 baita de jogadores, um atua pelo Al Hilal e o outro tá jogando no Atlético de Madrid. Chegariam então para reforçar a equipe do Manchester. O Rúben Neves, que tá lá no Al Hilal, é certeza que deve sair do clube. Ele pode voltar para qualquer clube, ele quer voltar para a Europa, então tá mais fácil para o Manchester uma negociação, porém o salário é alto. Agora o jogador do Atlético de Madrid é mais difícil, a negociação é mais dura para tirar ele do Atlético, porém já teve muitos rumores aí envolvendo o seu nome e agora um retorno então para a Premier League seria muito bom, é o que a mídia está falando que pode acontecer, um retorno aí para disputar a Premier League pelo Gallagher. Então comenta aí o que você acha dessa história, hein? Carrascal pode deixar o Flamengo e seu destino seria o Olympique de Marseille, que fez uma oferta aí grande ao Flamengo, cerca de 91 milhões de reais
para tirá-lo do clube, hein? Já teve outros clubes interessados e também a Juventus, principalmente, também ofereceu altos valores. E o Flamengo agora tem 2 times interessados e o Carrascal deve decidir para qual clube ele vai. O Olympique sai na frente, então, nessa contratação. Parece que tá mais aí encaminhado do que a Juve, que foi muito rumor até agora da Juventus. O Olympique seria algo mais concreto. Então o Carrascal, que tá nos planos do Felipe Luiz para a próxima temporada, poderia ser negociado e sair naquele pacote do Flamengo, na barca do Flamengo que vai ser liberado aí, hein? Todo mundo lembra do Balotelli, ele já teve várias vezes para vir jogar no futebol brasileiro e agora o River Plate tem uma negociação maior com o jogador e pode ser que aconteça sim ele vir jogar na América do Sul e dessa vez seria aí no River, né? O River já tentou outras vezes, inclusive em 2020, a contratação de Mário Balotelli, mas não deu certo. E agora o Balotelli pode pintar no River. Já houve rumores do Boca Juniors, Corinthians, Flamengo e muitos outros clubes já tentaram trazer o Balotelli para a América do Sul, mas não conseguiram. Agora ele já é um veterano, né? E pode ser que aconteça. O River quer ter um jogador renomado lá no seu clube, mais ou menos o que o Boca fez com o Cavani. Não sei não se pode dar certo essa história do Balotelli, hein? Neymar passou por cirurgia ontem e ocorreu tudo bem. Segundo o Santos, a cirurgia no joelho do Neymar ela foi bem sucedida. Agora tem o período de adaptação para depois voltar aos treinamentos leves, físicos e depois treino com bola. Os médicos falam em cerca aí de 3 a 4 meses para o retorno do Neymar. Pode ser que dure mais, dependendo do que vai acontecer nessa cirurgia, né? Ninguém sabe ao certo se o Neymar vai voltar bem ou não. Ele tem que voltar a tempo para tentar ser convocado ainda. O Ancelotti já deu uma meta aí. Antes de junho ele tem que estar pronto e tem que estar 100%, não é 80%, né? Ele disse isso em entrevista, inclusive, em coletiva na convocação da seleção brasileira. Se o Neymar vir com 80%, não deve ir à Copa do Mundo. Mas todo mundo acha que ele vai levar para deixar o Neymar no banco e ver se ele pode jogar aí as partidas de quarta, semis e final mais pra frente. Será que isso vai acontecer mesmo, hein? Comenta aí. Após desentendimento de Vini Júnior com a torcida no último final de semana, em partida disputada pelo Real Madrid, agentes de Vini e do Manchester se reuniram para tentar uma negociação. O jogador quer deixar o clube. Todo mundo tá falando isso, rádios da Espanha, o El Chiringuito, maior canal esportivo espanhol, Diário Marca, Mundo Deportivo, todo mundo comentando a mesma história, que o Vini não tá satisfeito no clube, brigas com o Xabi Alonso e agora os desentendimentos com a diretoria na questão contratual, de não aumentarem o valor dele e também com a torcida que está insatisfeita. Teve uma pesquisa que foi feita na Espanha achando que o Vini não deve mais continuar no clube, cerca de 86% falaram de uma saída de Vini Júnior. Então, pode ser realmente que aconteça. Ele está insatisfeito, a torcida está insatisfeita. O único que seguraria o Vini no clube seria o Florentino, mas parece que ele ficou muito insatisfeito com a última atuação do Vini, o que ele fez, não gostou nada. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GoFoot e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada? Comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.